Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora que vocês vão ver, né, essa transmissão, essa gravação, mas hoje nós temos uma aula muito interessante. Nosso tema: governança corporativa e seu impacto nas finanças, tá? Então vamos discorrer sobre esse tema, vamos falar sobre governança, o que é, seu conceito, e o objetivo é justamente isso, né? É ver qual que é o impacto da governança nas finanças e justamente o que é essa governança. Vamos conceituar a governança e vamos também demonstrar aqui a justificativa para a sua implementação, para a sua inovação, para a sua ratificação enquanto uma estratégia empresarial, né? Enquanto um processo que culmina com a adoção de excelentes práticas de gestão, que culmina com transparência, com accountability, com equidade, né? Com uma listagem na bolsa, onde as empresas que praticam a governança, elas têm lá o seu grau de participação em níveis, né? Atendendo a essas justificativas, a essas práticas que têm que ser tomadas. Mas primeiro vamos falar sobre governança, né? Professor, o que seria governança, né? Bom, ela começa lá em 30, a gente vai falar, tem os slides, mas é a partir de 70, com alguns problemas de lavagem de dinheiro, fraudes, né? Com a entrada das companhias abertas no mercado, com a questão da solidificação do capitalismo com as empresas de capital aberto, com os seus processos acionários, essa abertura provocou um primeiro conceito lá para trás na década de 30. Aí 70 teve esses problemas. Teve essa doação fraudulenta para a campanha política nos Estados Unidos, na Inglaterra também, isso em 70, em 80 vários casos, no Brasil também. Está aí a Lava Jato que né, nos mostra também várias situações que houveram até em empresas públicas, né? Mas com isso o termo governança ele foi crescendo, ele foi tomando um sentido. Então vamos buscar entender, vamos começar aqui a entender o que seja governança e qual que é esse impacto da governança corporativa nas finanças. Vamos analisar isso bem a fundo, tá? Bom, a governança, o impacto nas finanças é o nosso objetivo da aula. Nós vamos conceituar a governança corporativa, vamos demonstrar a relação e consequência da governança nas finanças. Existe impacto, né? Qual que é esse impacto? É positivo, é negativo? E vamos citar cases, né? Vamos ver exemplos aí de governança corporativa. Então, como eu disse, ela teve sua origem na década de 30, né? E com o desenvolvimento dos mercados de capitais, deu-se esse surgimento. Mas a expressão governança em si, ela surgiu apenas no início dos anos 90, época em que foi publicado, então, esse primeiro Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa no livro de Monks e Minow, que é Governança Corporativa, publicado em 1995, que é citado por André Rossetti em todas as suas obras, né? Principalmente nessa referência, 2004, página 20, do André e Rossetti, tá? Então, agora, para a gente falar em governança, né, que é um sistema, então, que busca transparência, que as empresas são obrigadas a ter conformidade em suas ações, a ter um termo que a gente vai ver mais à frente, que é o compliance, que é seguir as normas e os ditames legais, com tudo sendo demonstrado, sendo veiculado, com total transparência. Então, ela há de se convir que a governança corporativa uma forma também de se evitar todos esses males que foram causados aí pelo sistema de fraudes, corrupção, lavagem e etc., né? Nos resultados das empresas. E isso fica claro quando lá os elementos-chave são ditos, né, pelo também Andrade Rossetti, que eles citam 8 P's da governança, tá? Propriedade, princípios, propósitos, papéis, poder, práticas, pessoas e perpetuidade. Vamos lá, vamos falar de cada um. A propriedade, nem vamos fazer slide sobre isso, não, vou falar direto, porque ele foi evolutivo. Já já a gente vai ver
que tem outros 4 que são seguidores desse, que de certa forma resumem, né, todo esse quadro evolutivo que sofreu o processo de governança. Propriedade é a razão de ser do capitalismo, né? Então é saber qual que é o registro dessa empresa, em qual tipo societário ela se enquadra. Princípios são justamente a ética que deve existir lá dentro, que ela vai se enquadrar em um processo que vai demonstrar como que é feita essa gestão, né? Aí os propósitos. Propósito tem muito a ver com a questão da missão, visão e valores das empresas. Lembrando que a missão é a razão de existir da empresa, a visão é onde ela quer chegar, principalmente no longo prazo, e valores é justamente esses princípios também que está aqui nos propósitos, que ela vai carregar em nome de uma moral, de uma ética e de uma governança em prol de mostrar a todos os stakeholders, vamos falar mais à frente também, todas as pessoas envolvidas no processo direto de demonstrar transparência, de demonstrar conformidade, né? E papéis é fundamental, porque é onde as pessoas elas vão ter seu papel-chave, onde elas vão se situar diante da implantação da governança. Poder, que não há de se confundir com autoridade, tá? Quem pratica a governança não pode... Tudo bem, tem hierarquia da empresa e tudo, mas ao se implantar um modelo de governança corporativa, esses eusismos, né? Tem que sair, tem que abandonar essa coisa, porque senão não funciona direito. Tem que ter uma equidade ali, que é um outro princípio que a gente vai ver mais à frente. As práticas, né? Então, que eu falei, lá as pessoas vão adotá-las de uma forma célere e totalmente voltada às conformidades e padrões atuais de contabilização e etc. Tá? E perpetuidade, que é a longevidade, que é a questão de toda empresa, quando ela começa, ela quer se manter, ela quer se perpetuar, ser longeva, né? Então esse é o papel. O que isso indica, então? Essa clara preocupação, né? Todos esses elementos chaves, esses 8 P's da governança, eles indicam essa clara preocupação com a funcionalidade da governança corporativa, com a idoneidade da empresa que a pratica. Ok? Então são exigidos dessas empresas, e nós vamos ver lá nas listagens de atuação na Bolsa de Valores, mais à frente dessa aula, nós vamos ver que justamente coíbe, né, essa questão de fraudes, tá? Bom, para a gente definir, a gente buscou esse conceito lá no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, ela é um sistema, vamos lá, conspira. A governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Caríssimos e caríssimas, é um sistema. Vejam que ele ganha um processo maior, mais abrangente. Por quê? Porque envolve outras partes interessadas nesse contexto. Então, é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Professor, qualquer empresa pode praticar a governança? Ela pode ser uma empresa familiar? Pode ser uma empresa que não seja de capital aberto? Pode, tá? O que tem que ser visto é que todo o processo de governança pressupõe um conselho de administração, né? E nesse conselho de administração, lógico, pode ter o CEO da empresa, pode ter um acionista, pode ter um gerente, né? Porque a questão de poder, e realmente pode, qualquer tipo de empresa, porém, há de se lembrar que tem que ter autonomia o conselho de administração, tá? A gente vai ver isso mais a fundo aí para frente. Então, a governança envolve os relacionamentos com sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, nesse princípio, quando eu falo de uma empresa familiar, por exemplo, é complicado, por exemplo, ter lá o sócio proprietário de uma empresa familiar, tem lá no conselho de administração o seu filho, seu tio, isso que é complicado, entendem?
Mas se for feito de uma maneira que não envolva esses graus de parentesco, aí sim ela vai ter essa credibilidade que o mercado precisa para investir nessa sua empresa, tá? Isso vai ser cobrado, isso vai ser olhado, isso vai ser analisado, até porque são várias as obrigações que têm que ser cumpridas para uma empresa estar como listada na bolsa, a exemplo, né? Além dessa criação de valor que o processo dá para ela. Então, o sistema de governança é isso aí, ó. As partes interessadas, os controladores, o conselho fiscal, auditoria independente, o CEO, o executivo principal, e o conselho de administração, amarrando todo esse processo. E se a gente pensar nisso, eu poderia fazer uma pirâmide, né? E lá no topo dela tem a alta administração, responsável pelo planejamento estratégico da empresa. Aqui no meio é a gerência, né? E aqui embaixo a operação. Então, o que o conselho de administração faz? Ele é esse link que faz a ponte entre a direção superior, entre a administração superior, os responsáveis pelo planejamento estratégico e os acionistas. Ok? Então, só para a gente interagir nesse sistema aqui, celular, que está sendo mostrado, né, de célula, mas para a gente entender também esse contato, que o conselho de administração tem uma importância vital. Tá? Então, a governança preza por princípios e valores básicos. Ó, isso aí é o que reúne, resume, inclusive aqueles 8 P's lá, e essa evolução do conceito de governança corporativa, que são transparência, equidade, prestação de contas, que é o accountability, né? E a responsabilidade corporativa. Transparência, divulgar tudo, qualquer informações. Ah, professor, a empresa lá, por exemplo, lá que eu trabalho, tem a sua contabilidade empresarial, mas tem a sua contabilidade própria lá, em coisas que são típicas da empresa, detalhes que não precisa estar passando isso para as partes interessadas. Opa, não. É divulgar quaisquer informações, tá? Tem coisas que são minúcias, são detalhes, mas é quaisquer, tá? Se ela mexer uma vírgula no contexto do equilíbrio da empresa e essa ação for fundamental, então você tem que estar listando, tem que estar divulgando, tá? Então pode, por exemplo, abranger o desempenho econômico da empresa e outros fatores relacionados à preservação dos valores da organização. Olha que importante, olha que chave, né? Olha que chave para que abra o contexto de estar demonstrando, multiplicando esse valor, essa idoneidade que a empresa tem, principalmente por um passado aí de tantos desmazelos causados nas empresas com a adulteração de resultados operacionais e etc., né? No sentido justamente da fraude, né? Então, e a equidade, né? A equidade é um outro ponto onde todos são iguais. Tem que ter um tratamento justo e imparcial a todos envolvidos. É onde eu falei que a questão do poder lá não pode ser confundido com, né, essa questão de autoridade que não vê como seus pares como colaboradores. Porque a governança só funciona de uma forma colaborativa que todos têm que estar embasados, né? Então, consciência e consideração pelos direitos, deveres, necessidades, expectativas, interesses de cada um, tá? Incluindo sócios, minoritários inclusive, tá? Porque é justo e imparcial com todos. Nós vamos ver até na listagem da Bolsa de Valores que tem tópicos lá que ela justamente resguarda ao acionista minoritário, tá? E a questão do accountability, né, que chegou para ficar, ele chegou na esfera pública, por exemplo, onde a gente tinha um patrimonialismo lá para trás, né, onde o soberano confundia os bens do Estado como sendo dele. Aí depois a gente passou para a administração burocrática de Weber, né, e, lógico, rotinas, processo, muito papelório, né. Ok, entre as duas, para chegar à administração gerencial, que é a voga, que veio com a globalização da economia, com Margaret Thatcher, né, com o sistema neoliberal, então ele veio também trazendo o gerencialismo para o Estado. E nas empresas privadas não poderia ser diferente. Então a accountability nada mais é do que uma prestação de contas contínua do desempenho de forma clara, objetiva e compreensível a todos. Então os agentes eles devem agir com responsabilidade e diligência, praticando a governança corporativa com o sistema de gerencialismo, né, em todos os seus processos, assumindo-os integralmente.
A responsabilidade corporativa, então, ela é a viabilidade econômico-financeira da organização, que tem que ser mostrada, diminuindo essas externalidades prejudiciais ao quê? A sua perpetuidade, a sua longevidade, porque vai visar a longevidade da organização, essa criação de valor para a empresa, essa idoneidade que vai maculá-la no mercado, tá? Então, a responsabilidade corporativa já é essa questão de implantação, inclusive, da gestão de riscos, tá? Que a gente vai falar agora, porque é justamente os pilares da etapa de implantação da governança corporativa. Professor, como assim? Ô, Joãozinhos, agora nós vamos dizer que para que ela aconteça, primeiro, caríssimos e caríssimas, conspícuos e conspícuas, tem que ter o pilar da implantação, primeiro, da gestão de riscos na empresa. Segundo, implantou gestão de riscos, implanta-se o controle interno. Terceiro, implantou gestão de risco e controle interno, vai fazer o compliance, que eu já disse e agora a gente vai abranger o termo compliance. O que seja? São as normativas, são as conformidades com o que todos os órgãos de controle querem, tá? Com o que o mercado quer, ou seja, transparência, idoneidade das informações, sem risco de ter algum processo fraudando os números, tá? Então o compliance é um dos pilares fundamentais e ele é assegurado pela auditoria interna. Essa auditoria interna, esse sistema é cíclico, tá? Como se fosse um ciclo PDCO, planejar, dirigir, controlar, organizar, que ele é cíclico, vai voltando de acordo com o período, é a mesma coisa aqui. Então, gestão de risco, controle interno, compliance, auditoria interna. Volta a gestão de risco, controle interno, compliance, auditoria interna. Ou seja, não vai se implantar que já estão implantados, mas vai se analisar os riscos, vão se fazer os controles internos, vão analisar com conformidade e através do conselho de administração e todos os stakeholders, vai ser demonstrado com essas auditorias internas que pressupõem, inclusive, ao pressuposto de a gente conseguir fazer lá de fora essa comunicação com o mercado, com a governança corporativa, com o processo. Então, nós vamos ter então aquele olhar, aquele canal de comunicação de fora para dentro, né? Que é justamente uma questão precípua, né? Do compliance. A gente vai analisar aqui que o compliance é essa engrenagem que move o processo, né? Então ela previne o envolvimento da empresa em operações ligadas à lavagem, a fraudes, né? E ela também faz, né, essa criação de uma cultura interna baseada na disseminação de valores corporativos, tá? Então ela previne todas as irregularidades, ela segura para o mercado que a companhia segue fielmente os valores éticos, ela segura o ambiente de conformidade através de cumprimento de leis, normas, regulamentos internos e externos, e ela cuida da imagem, ela gera essa imagem da empresa e dos colaboradores à frente dela, tá? Então a gente começa a responder as perguntas do objetivo lá da aula. A relação de gestão financeira e governança corporativa, ela sim tem impactos e são impactos positivos, porque através da governança corporativa, a análise ali da gestão financeira, ela é bem idônea, bem assídua, com um monte de obrigações. Então, a gente chega à conclusãozinha aqui, premissa primeira, que uma boa gestão dos recursos financeiros impacta diretamente, positivamente, os rumos conspícuos que a organização vai tomar, que está lá dentro da sua visão, do que ela quer para o longo prazo, da sua missão, que é a razão dela existir, e dos valores éticos que ela carrega dentro do compliance, dentro da accountability. Então, essa gestão financeira, ela vai muito além de fluxo de caixa, de analisar indicador em separado, tá? De olhar, não, negativo, não é só olhar margem operacional, liquidez, solvência, o que ela usa de capital de terceiros, o que ela usa de capital próprio, qual que é o período de retorno desse investimento, e não só lucratividade, até porque hoje a gente sabe que as pessoas que querem investir, elas olham lá, seja em investimento de renda fixa, variável, mas você quer ver o risco também. Então, de repente, a empresa, eu tenho lá um lucro de 2,5%, peraí, a Selic está me dando um retorno de investimento de 2,5%, então vou ficar com a Selic ao invés de sua empresa. Aí não, te dou 25%. A gente vai lá no mercado e olha, pô, o Itaú, né? Poxa vida, o Itaú está me dando também os 25%, não, vou ficar com o Itaú. Ah, mas aí vem a governança.
E ela justifica você escolher pela empresa. Então, hoje em dia, o mercado, as empresas não estão analisando só lucro, estão analisando também o retorno que ela se identifica junto ao mercado para que ela tenha, né, esse conjunto de capital de terceiros de uma forma que implementam a quantidade de acionistas que vão fazer crescer. Né? Então, as ações da governança, elas é um conjunto de ações, principalmente ligadas nas finanças, que maximiza os resultados econômicos e financeiros. Então, ela deve estar pautada em princípios, valores e pontos vitais. Olhar tudo. A gente não pode olhar indicadores de uma forma separada. Então, a gestão financeira ela possui esse papel fundamental. Segunda resposta ao objetivo dessa aula, por abranger as finanças da organização como um todo. E é pautado pela transparência e prestação de contas contínuas, pela firmeza da contabilidade. Né? Então tá aí, ó. Lucratividade, rentabilidade, endividamento, margem operacional, o EBIT, o EBITDA, margem de contribuição, geração de caixa, margem líquida, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, índice de cobertura de juros, né? Solvência, índice de prazo de retorno da aplicação dos recursos próprios, dos recursos terceiros, etc. Endividamento. Gente, tudo, tem que olhar tudo. Por exemplo, o caso da Grandene. Se eu for olhar os indicadores lá de capital próprio dela, de recursos terceiros, ela vai estar lá negativo, porque ela utiliza de recursos próprios. Até porque ela tem incentivos fiscais. Então, os incentivos fiscais, ela tem que aplicar todos na própria empresa. Então, com isso, ela gera muito recurso próprio. Quando você olha lá, recurso terceiro, essa empresa não é assim. Tem que olhar o contexto. E é isso que o mercado quer. Né? E é isso que o acionista quer. É isso que ele procura. Tá? E esse impacto e a probabilidade gera-se um ângulo que sempre tem que olhar pelo crivo da análise de risco. Sempre. Tá? E, lógico, respondendo aos stakeholders, acionistas, sociedade, empregados, concorrentes, fornecedores, sindicatos, governo que está ali, a gente tem que fazer recolhimentos, tem que pagar os impostos de uma forma, né? E os órgãos de controle. E os clientes também. Por quê? Porque eles têm canais de compliance. Porque eles têm o Fale Conosco, tem que ter um Fale Conosco. Até porque todas essas ações ajudam a empresa a entrar em algumas séries da ISO, né? E até a 14.000, até meio ambiente está ali ligado, está em voga. É um assunto hoje que passa sob esse contexto de as pessoas falar, vou adquirir ações dessa empresa que ela tem lá ISO 14.000, que ela tem um compliance, que eu posso comunicar e ver, opa, a empresa está fazendo aqui alguma coisa com relação ao meio ambiente que não é bom para a sustentabilidade. Né? Então, já não vou investir nela. Não, peraí, antes disso eu vou falar, tem tal lugar aqui que está acontecendo isso. Então, são os canais de compliance. Fale conosco, canal de denúncia. Aqui está agredindo o meio ambiente. E eu sou acionista aqui. Fale com o presidente e canal de ouvidoria. E aí a coisa funciona. Porque aí tem esse canal de denúncia. Esse é importantíssimo para evitar a má fé. Para evitar o que aconteceu no passado. Né? E que acontece ainda, infelizmente. Tá? A gente vai citar até um caso recente. Mas então, considerando que o gestor financeiro troca essas informações, dialoga com todos os outros departamentos, ele obtém dados importantes para o crescimento da organização, tendo em mão ferramentas necessárias para abrir caminho para a implementação dos valores da governança corporativa. Respondendo de uma terceira feita, a gestão financeira traz transparência e flexibilidade para o cenário mais rígido e funciona como ferramental, colega. Aluno, conspícua, joinzinhos ou joinzinhas, que maximiza resultados e influencia positivamente os rumos da organização, criando valor. Essa geração de valor para a empresa é o ápice. Né? Então, conclusão, o papel que a gestão financeira desempenha é de promover e impulsionar os valores da governança corporativa dentro da organização, o que, portanto, responde tem esse impacto é altamente positivo porque coloca todo o processo de gestão de risco à análise geral da situação. Uma foto instantânea, momentânea, em que ela é cíclica e vai se tirando essas fotografias da situação das empresas, gerando valor, gerando transparência. Né? Então, os resultados encontrados
nas empresas e companhias que se dedicam a melhorar suas práticas de governança corporativa, apresenta maiores retornos esperados das ações de sua emissão, maior valor de mercado e um menor custo de capital próprio, com certeza, né? Por quê? Porque há um aumento na receita, otimiza-se custos, há uma eficiência dos ativos e atendimento às expectativas de toda a conjuntura dos stakeholders, né? Aí a gente vê lá, ó, eu vou listar aqui para vocês a listagem que são as exigências da governança para negociar na Bolsa de Valores. Sim, são 5 os níveis, tá? Mas eu não vou falar da Bovespa mais e da Bovespa 2 mais, não. Eu vou falar dos níveis 1, 2 e do novo mercado, que inclusive ganhou prêmios. Ou seja, cada um desses aqui, nível 1, nível 2, nível 3, eles vão crescendo em termos de exigências feitas pela gestão corporativa. Tá? No nível 1, por exemplo, vamos falar também só 5, mas são várias as exigências que são feitas, principalmente no sentido da equidade, da transparência, para gerar atratividade. Por quê? Porque o acionista minoritário, como eu falei lá atrás, no começo dessa nossa aula, lá até no objetivo já discursei sobre isso, fala-se que exige-se cada vez mais das empresas, né? E essa exigência em torno da transparência, da liquidez, da equidade, transforma-se a hora que a gente vê que um dos primeiros níveis de exigência de atuação na Bolsa, através desse nível 1, né, de governança, é justamente a questão voltada que eu vou falar nele em primeiro, que é o tag along. Tag along, esse último aqui, que no nível 1 é 80% das ações ordinárias. Ou seja, já as preferenciais não tem. Por exemplo, mudou o controle da empresa, então o acionista minoritário ele tem o mesmo direito que os demais, daquele valor de mudança de controle. A equipe trocou o controle da empresa, ou vendeu. Então aquele valor lá está seguro. No primeiro nível é 80%. Já no nível 2 é 100%, tanto ações ordinárias como preferenciais. E no novo mercado também, com outros detalhes que a gente vai falar. Mas vamos falar sobre as ações, então. No nível 1, ordinárias e preferenciais. No nível 2, também ordinárias e preferenciais. No novo mercado, só tem as ordinárias, porque todos votam e todos têm direito a dividendos. Ó, equidade, tratamento igual. Depois é um item muito importante, o conselho de administração. No nível 1, tem que ter no mínimo 3 membros. Já no nível 2, 5. E no novo mercado também, com detalhe, tanto no nível 2 como no novo mercado. 20% desses membros têm que ser independentes. Quanto aos membros do Conselho de Administração, disse que o melhor não é ter muita gente, muitos membros no Conselho de Administração, mas um mínimo de 8. 8 é um número razoável. Então, com 20% de independência, porque é o mínimo 5 aqui, no nível 1 e nível 2, e também no novo mercado. Um nível de 8, por exemplo, né? 5, um teria que ser independente, ou seja, aí a gente volta lá naquilo que a gente falou sobre empresa familiar, né? Tem que ter alguém de fora. 20% é alguém independente, né? De preferência que venha lá de consultoria externa à empresa, que não esteja dentro, nem como acionista, nem como CEO, nem como gerente, ok? Ok? Certo? Então, é importante. O nível 1 é 3 membros, o nível 2 já passa para 5, o novo mercado também. Só lembrando que um número assim que é considerado pelas pesquisas, pelos estudos, um número bom de conselho de administração são 8. Então, portanto, 20%, 1,6, 2, né? Arredondando, 2 pessoas de fora, totalmente autônomas, né? E o free float, que é a questão das ações que estão livres no mercado, né? Isso ajuda na questão de liquidação, né? Como um todo. Então, no nível 1 é o mínimo de 25% de ações que estão sendo oferecidas, estão livres do mercado. No nível 2 também um mínimo de 25%, no mercado também 25%. Lá na Bovespa e outras, aí esse mínimo é menor. Então, mas lógico, né? Quanto mais ações livres no mercado, melhor essa negociação dessas ações, né? E as demonstrações contábeis aí é importante, conspícuas, porque no padrão nacional, no nível 1 é o padrão nacional. Já no nível 2 e novo mercado, é o padrão internacional. Aí a pessoa lá de fora, o estrangeiro, né, o europeu, né,
o asiático, ele vai olhar e falar assim, não, peraí, eu entendo dessa forma contábil aí. Agora dá para me analisar essa empresa se eu... Aí sim, é atratividade. Porque no padrão internacional, muito mais pessoas, inclusive de fora, né, vão querer analisar. E aí vão ver a atratividade e vão fazer negócio com essas ações. E o tag along eu já falei, né, gente? Então vocês verem que é exigências, são maiores exigências. E eu repito, o novo mercado ganhou o prêmio do FMI aí, com relação à quantidade de ações que foram disponibilizadas aqui no Brasil. Então, alguns cases de sucesso que a gente falou em exemplos. Temos sim a BR Distribuidora. Ah, professora, a Petrobras era uma, né, das associadas da BR. Hoje não é mais, tá? A Petrobras fica com o refino, a BR com a distribuição, a BR Distribuidora. Ficou propriamente com o refino. Agora, a Petrobras, sim, tinha o conselho de administração, a Dilma Aí é aquela coisa do poder, né? Os 8 P's. E principalmente com o público, né? Com a administração pública, com a política dentro, né? Com o governo fazendo parte. E aí, realmente, a Petrobras, a Lava Jato provou isso, mas ela teve uma performance, ela negociou debêntures no mercado e saiu dessa crise. Ela saiu, agora a governança corporativa foi aplicada. E é lógico que com alguns princípios não forem levados, aí atrapalha toda a imagem da empresa. Foi um sério prejuízo, foi um risco. Mas acionou-se a governança, fez a negociação de debêntures e deu a volta por cima e hoje está bem. A BR Distribuidora, então, o foco central dela é aperfeiçoar essas práticas. Essas práticas, como também as estruturas da governança corporativa. É um exemplo muito bom, porque ela permite, assim, implementar melhorias em seus processos. Vou trazer só 2 exemplos, mas tem vários, tá? São várias as empresas. Outro caso de sucesso é a Pifpaf Alimentos, que por meio da governança corporativa, ela adotou boas práticas, garantiu aí sustentabilidade e segurança de atuar no mercado. Segundo o CEO dela, Paulo Andrade, né, a governança fez com que o processo de tomada de decisão fosse feito de forma colegiada, o que minimizou as chances de conflito de interesse na empresa. E o conselho de administração dela, que ela zela por essa implementação das práticas de governança, garantindo essa gestão mais assertiva. É isso. Então a governança, com as suas particularidades em relação à transparência, equidade, né, prestação de contas, responsabilidade corporativa, ela impulsiona e ela gera atratividade. Ela gera atratividade, tá, pessoal? E essa fórmula aqui que nós passamos aqui é isso. Governança é igual a atratividade. Uma formulazinha simples, basta ver as obrigações que são em cada nível aqui, as exigências de atuação na Bolsa de Valores. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Né, e a gente traz aqui as referências para vocês, que vocês tenham entendido bem o conceito, a historicidade, os princípios que carrega a governança corporativa, né? Qualquer pergunta podem fazer isso lá embaixo. Se gostou, compartilha, curte, né? Curte aí. Lá embaixo qualquer dúvida pode fazer lá que a gente responde vocês, tá? As referências ao iFinance, que é uma relação entre a gestão e a governança, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, e essa obra aqui que eu indico para vocês é excelente em sua 7ª edição do Rossetti e da Adriana Andrade, que é Governança Corporativa, Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. Repito, 7ª edição da Atlas. Muito boa obra. Vale a pena você consultar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiz essa aula com carinho, com muito prazer, né? E essa governança corporativa é realmente o que faltava, esse conceito amplo agora, para que a saúde financeira das empresas esteja sempre à nossa disposição, com transparência, de serem analisadas, de serem observadas, para que nós possamos fazer as tomadas de decisões certas. E a gestão das empresas também, das empresas, tomem, não só acionistas, a gestão das empresas tomem as iniciativas próprias, ok? Um abraço em todos do professor Ronaldo, né? Espero que tenham gostado, realmente, né? É o que a gente espera, tá bom? Um abraço em todos, fiquem com Deus, em dúvida, podem